Da lei de responsabilidade fiscal, o advogado Leonardo Paletó. Bom dia. Bom dia, Michele. Essas prefeituras que tiveram problemas, como por exemplo São Gonçalo, Ceará-Mirim, outras tantas, Natal também, me parece que já está com uma dívida superior a 100 milhões de reais. Esses prefeitos que saíram e deixaram essas dívidas, eles vão ser responsabilizados de alguma forma? Como que a justiça agiria nesses casos? Michele, na realidade, desde 2000, uma lei recente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, ela trouxe para o ordenamento jurídico a possibilidade de se responsabilizar os prefeitos e gestores públicos que agirem com má fé, com falta de idoneidade no trato com a coisa pública. Então, na realidade, eles podem vir a ser responsabilizados. Isso é para isso que a lei existe, para isso que a lei está em vigor, em que parece ser uma lei recente. Só passou por uma legislatura, apenas um mandato de prefeito, sequer completou o segundo mandato presidencial e governamental. Mas eles podem e devem ser responsabilizados, desde que sejam manejadas as ações cabíveis e que o Ministério Público age, o Tribunal de Contas, ou seja, existe uma série de trâmites na lei, mas ela prevê e requer, inclusive, para isso que ela foi feita, para que os prefeitos e gestores públicos sejam responsabilizados. Eles só podem, no caso dos prefeitos que deixaram os cargos, eles só poderiam ter deixado a administração com dinheiro em caixa? O que diz a lei em relação a isso? Na realidade, Michele, a lei ela não fala especificamente com relação a dinheiro em caixa. O que é que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal fala? Ele fala que o gestor não pode, nos últimos 8 meses, ou seja, nos 2 últimos quadrimestres do ano que ele vai deixar aquele cargo, contrair dívidas, na realidade, que ele não possa vir a pagar. Isso não significa que se ele deixar o caixa vazio ou o caixa sem dinheiro, que ele tenha agido em desconformidade com a lei. Por quê? Porque a gente não sabia qual era a situação tópica daquele município há 8 meses atrás ou quando aquele prefeito ingressou. É para isso que existem os relatórios que são enviados bimestralmente à Controladoria, para que se apure se aquele prefeito está cumprindo as metas que foram determinadas para aquele município. E é ao Tribunal de Contas do Estado que cabe fazer essa avaliação de que situação tinha cada município? Na realidade, não apenas ao Tribunal de Contas do Estado, entendeu? Porque existem convênios que são feitos com a União, que compete ao Tribunal de Contas da União. A própria Câmara de Vereadores ela tem o poder de apurar e de saber realmente se o prefeito estava agindo em desconformidade com a lei ou não. E, além disso, existe também um acompanhamento paralelo, que ele vem sendo feito. A lei ela não existe apenas para punir ou para ditar as regras. A lei existe também para o quê? Para fazer com que haja uma análise concomitante, uma análise paralela, ou seja, durante todo o tempo essas prefeituras estão sendo monitoradas. Então, o que não pode ter acontecido, quer dizer, talvez o que possa ter acontecido, a gente não pode citar topicamente os casos, porque teríamos que ter toda a análise da situação, das vicissitudes e peculiaridades de cada prefeitura. Mas o que pode ter acontecido é realmente um mau trato com a coisa pública nesses meses que antecederam o final do mandato. Mas para isso a gente precisaria de uma análise tópica de cada município para diagnosticar as situações. E o prefeito pode se tornar inelegível, aquele que deixou o município em situação em desconformidade com a lei? Pode, inclusive está acontecendo isso aqui no estado, alguns municípios, inclusive vários agora durante o processo de cadastro, de registro de candidatura, que tivemos com municípios que tiveram prefeitos nessa situação. Ou seja, a Lei Complementar 64 de 90, acho que, salvo engano, no inciso G da linha 1, quer dizer, a linha G, inciso 1, perdão, ele fala que são inelegíveis aqueles que tiveram suas contas rejeitadas. E muitos prefeitos estão passando por isso. Não podem mais sequer voltar a se candidatar por ter essas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. E o que os prefeitos atuais podem fazer em relação a essa situação de caixa vazio, atraso no pagamento de salários de pessoal, contratos com empresas não honrados? Na realidade, Michele, aí teria que ser uma análise tópica de cada município para diagnosticar cada situação. Mas existem sim mecanismos da lei, como por exemplo as AROs, antecipação de receitas orçamentárias, ou até mesmo a transferência de recursos da União em casos específicos, para se apurar aquilo que está sendo aquilo que pode ser feito para que a prefeitura entre dinheiro em caixa. Agora vai ter que controlar as despesas, aumentar as receitas, é isso que a lei prescreve, para que a prefeitura volte a se ordenar. O que elas têm que fazer realmente é o quê? Fazer um balanço final, fazer uma auditoria. Os prefeitos que se encontrarem nessa situação têm que fazer uma auditoria, têm que fazer uma sindicância, apurar aqueles contratos que realmente foram adimplidos, aquilo que realmente foi feito em prol da população, para que aí sim se diagnostique e quem sabe até podem ser até anulados os contratos onerosos ou contratos feitos à revelia daquilo que preleciona a lei. Muito obrigada pela entrevista, doutor Leonardo Paletó, Obrigado, advogado.